Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Sou Caroline Taborda da Legrave e vim aqui falar com vocês sobre coisas do seu dia a dia, do mundo jurídico, do mundo empresarial e que com uma gestão jurídica eficiente vão melhorar muito o seu ambiente empresarial e a sua vida. E para começar, já curte, compartilha, se inscreve e não esquece redes sociais do Instagram também. caroltaborda.adv. Acertei. Eu não sei meu Instagram, gente. Eu não sei meu Instagram. Eu não sei o que é hoje. Tudo bem, eu sei que a gente vai cortar isso e vai continuar. Vamos lá. Eu não cortaria se eu estivesse editando. Eu faria um preto e branco e deixaria. Pega dicas de Gabi Brandalize. Vamos lá. E eu quero agradecer a todos os seguidores. Eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho recebido com muito carinho todos os comentários que vocês me passam pessoalmente, mas também, gente, pode colocar aqui no canal, pode colocar nos comentários que eu vou ficar muito feliz. E a nossa convidada de hoje, nós vamos conversar sobre comunicação no ambiente de trabalho, no ambiente colaborativo, ou às vezes não. Então, gente, eu tô aqui com a Gabi Brandalize. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Carol? Obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz com você aqui, Gabi. E você pode até não saber, mas você tem muita participação no fato de eu estar aqui hoje. Eu sei, querida. Eu super É sei. maravilhosa. Eu lembro, eu estava lá, Carol, quando você tinha vergonha da câmera. Pega Houve essa, esse momento. gente. Agora, quem vê você assim arrasando no podcast nem imagina, né? Gente, a Gabi, ela é jornalista por formação. Ela atua como uma assessora de empresas na realização de comunicação no ambiente empresarial. Ela também é escritora. É isso mesmo, Gabi? Detetive, enxugadora de gelo, tudo que... O que der e vier. Mas ela não é, Gabi, nem cravo, nem canela. Exatamente. Ai, por favor, gente, mais originalidade. Ai. Mas sim, é isso mesmo. Eu ajudo as empresas a contarem as histórias, né? Que elas querem contar, não só para vender mais, mas poder se posicionar no mercado, para poder encantar um cliente, né? Então, eu falo que eu sou storyteller. Ai, que chique. Ela é muito Contadora de chique. histórias, contadora de histórias. É o que eu sei fazer, na verdade. Muito bom. Então eu vou contar uma história pra você. Você me disse se eu tô contando direitinho ou Tá não. bom. Era uma vez uma garota, pichain, pequenininha, Ai, amada. e que morria de medo de câmera. E que não falava, e que tremia, gaguejava. Eis que uma pessoa maravilhosa. Caroline, presta atenção. Autoestima profissional, Caroline. Foca na autoestima profissional. Você é maravilhosa. Você tem conteúdo. Você bota isso pra fora. Isso parece muito algo que eu diria. Eu não lembro direito como foi essa conversa, mas você falando parece muito algo, assim, algo Muito que eu Gabi, diria. Nossa, sim. E aí, essa pessoa que levou um soco na cara ficou... Eu tenho autoestima. Ai, Não? gente, eu lembro desse dia. Divisor de águas. Então, essa pessoa que precisava falar, precisava gravar, passou a falar: não, eu vou gravar. Ela disse que eu posso, eu sei que eu posso. E estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. E é muito engraçado lembrar daquela época, porque eu lembro que eu via você e eu via todo esse potencial que você tinha e você ficava se justificando. Claro que é o que a gente faz, câmera é uma coisa que intimida mesmo, microfone intimida. A gente, no geral, assim, tem muita dificuldade de se comunicar, então imagine fazer isso publicamente de alguma forma, né? E aí você falava pra mim, não, eu não é pra mim, eu não nasci pra isso, e eu ficava quieta. Aí eu lembro que um dia, e claro, e a gente tava fazendo um trabalho de conteúdo, eu e você, pra... né, fazer com que essa tua parte jurídica, esse conteúdo jurídico chegasse mais longe. E aí eu lembro desse dia que eu falei assim, olha aqui, Carol, é o seguinte, minha querida, tá? Eu lembro que eu fui muito direta com você. E eu lembro, assim, eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro da tua expressão, que você ficou assim, bege, passada. Você falou, Aí eu falei, gente, será que eu chateei a Carol? Eu falei, agora já foi, falei, pronto, né? Chateou tanto que eu tô aqui hoje, É Gabi, presta verdade. atenção. Eu lembro que eu não falei nada rude, assim, eu não fui grosseira, pelo contrário, eu te elogiei. Mas é que eu fui tão direta com você que eu acho que você levou o impacto, assim, e, enfim. Mas você vê como você só precisava de um empurrãozinho mesmo, né? É verdade. Tirei umas travas. Eu acho que ao longo da vida a gente vai colocando alguns filtros, né? E eu tinha muitos filtros.
Porque aí, historicamente, eu era a criança que cantava no coral da igreja, que quando que tinha que falar era eu que falava, até que um dia eu errei. E aquele dia que eu errei, eu me culpei demais. E eu percebi assim, eu falei, gente, as pessoas viram que eu errei, e as pessoas vão fechar as portas pra mim porque eu errei. E isso me colocou assim, eu não posso me expor dessa forma. O medo de errar é muito cruel, né? E aí foi indo, e Carol introspectiva, né? Eu gosto de estudar, então eu estudei, mas aquilo ficava pra mim. E eu olhava assim pro meu marido e falava assim, eu tô guardando meu conhecimento dentro do bolso. Isso não tá legal. E, claro, depois que a gente, né, é chamada a atenção, assim, vem a criatura de uma forma... Mas assim, Gabi, então eu quero te agradecer publicamente neste momento, porque recentemente uma colega falou assim, nossa, vocês têm uma veia artística, a tua família, assim, vocês saem e falam... Eu falei, olha, tem um porquê disso, porque... Existem alguns momentos em que eu entendo que o poder da comunicação é fantástico, né? E que a gente precisa receber algumas coisas. Às vezes não é tão leve, às vezes vem de uma pessoa fantástica, assim, né? Que você olha e se inspira, e você fala assim, não, então dá. Se ela falou que dá, dá. Ai, bonitinha. E é muito interessante, assim, porque o assunto aqui é comunicação corporativa, mas olha só, né? Você começou a conversa contando de algo que aconteceu quando você era pequena. Pra você ver que comunicação, na verdade, no fim do dia, é sobre a nossa história de vida também. E as narrativas às quais a gente se apega e que impactam na maneira como a gente fala pro mundo, se posiciona no mundo, né? E aí, quando eu falo de autoestima profissional, que eu falei pra você aquele dia, Carol, cadê tua autoestima profissional? Você é incrível, você é boa. Por que você não tá pondo isso na mesa, né? Porque aí e a história que você conta pra lembrar disso é do dia que você errou quando você era pequena. Então, por isso que eu gosto de falar de comunicação sempre como algo que é humano e não necessariamente corporativo, sabe? Porque no final do dia, se você tem aquele, por exemplo, um gestor, dá um exemplo muito, muito simples. Um gestor que é controlador, que, sei lá, ele tá sempre no teu pé, ele microgerencia. Se você vai conversar com esse cara, por que você é assim? Ele vai contar uma história dessa. Porque ele teve medo de errar, porque cada vez que ele errava, ele tomava uma surra do pai dele, porque se ele erra, ele não consegue dormir, ele se culpa, então ele vai microgerenciar, porque isso é um reflexo da história dele. Só que se você pensar que tudo isso é narrativa e que elas podem ser recontadas, ou no mínimo ressignificadas, isso vai impactar a tua comunicação. Olha aí, você não tá aqui com, né, o Carol Talks e tal, super solta, à vontade com essa persona tua, que é sim um pouco artista, só que vamos lembrar lá atrás, se você falasse pra essa Carol lá de trás, sabia que você vai ter um podcast? Essa Carol fala assim, você tá louca, imagina nunca, eu não tenho coragem, né? Então, pra você ver, você recontou essa história pra você. E aí, a partir do momento que você reconta isso, você se comunica diferente. Perfeito. Gabi, como você chegou a ter essa maturidade sobre comunicação? Quero que você conte um pouquinho sobre você, sobre a tua formação acadêmica, por que você escolheu jornalismo, como que você seguiu para chegar até este momento. E para onde você vai também, quero saber. Ah, então tá. Na verdade, eu fiz jornalismo, como toda adolescente, eu acho que eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. O que as pessoas me diziam era, nossa, como você escreve bem, você fala bem. Eu não conseguia visualizar isso com tanta clareza na época, vou ser honesta, mas como eu não sabia o que fazer direito, acabei escolhendo. Só que, claro, né, a gente às vezes escolhe uma coisa e não sabe direito por que escolheu, mas você vai achando o teu caminho no meio, né, daquele contexto. E aí eu virei jornalista, fui trabalhar na rádio, eu trabalhei anos na Rádio CBN, trabalhei na Rádio Educativa, trabalhei na Rádio Clube de Curitiba, sempre falando, né, sempre produzindo jornal, apresentando jornal e tudo mais. Mas o que mais me fascinava do jornalismo era assim, eu lembro que às vezes eu ia fazer um caso policial, ia fazer uma cobertura. O pai que, maltratava os filhos e você ficava, meu Deus, que coisa horrorosa, gente. E aí você escutar o lado daquela esposa, você escutar o lado daquele marido, a tua versão da história mudava. Aquele cara ainda era um criminoso, mas você começava a olhar a história de outra maneira. Então, isso começou a me fascinar, como na verdade a história nunca é uma verdade absoluta. Ela é uma construção, uma soma de pontos de vista. E como esses pontos de vista, crença, o meu background, tudo isso interfere em como aquela história é contada. Isso tem nuances, tem camadas, e não é um método, né? Você tem o pessoal da comunicação não violenta, por exemplo, eles vão ter uma visão de comunicação. Se você vai, para um pessoal
que é aquele pessoal mais empreendedor, autoajuda. Eles vão falar de uma outra comunicação, eles vão falar de uma coisa motivacional, sei lá, enfim, tem vários olhares. E aí, quando eu tava lá no jornalismo, eu percebi que eu não era boa em dar notícia, eu era boa em contar a história. Porque eu escutava a tua versão, e aí eu construía, e aí isso começou a me fascinar. Aí eu comecei a estudar histórias. De onde surgiu essa coisa da gente contar a história? Aí eu comecei a entender que, na verdade, são sobre pessoas. Aí eu fui para uma coisa mais de filosofia, comecei a estudar isso por conta. E aí eu saí do jornalismo, e aí eu comecei a ajudar as empresas a contarem essas histórias melhores. Porque aí tá lá, a empresa, gente, por que a gente não tá vendendo? Por que não vai esse produto? Por que não vai pra frente? Né? Aí você vê aquelas histórias de pessoas como, sei lá, Steve Jobs, o cara que vendia o iPhone no palco. Quer dizer, tem alguma coisa ali que essa empresa aqui não tá fazendo. E aí você descobre que quem domina a comunicação, meu amor, domina o mundo, né? Essa é a verdade. Eu sempre falo, às vezes não é sobre ser, às vezes é mais sobre convencer. Não que você vai ser uma pessoa mentirosa naquilo que você tá falando, mas você tem que saber vender, sabe? Você tem que saber contar essa história. Por que o TED é tão famoso? Por que o podcast está tão em alta? Porque as pessoas amam histórias. Mostra uma planilha para alguém, ela vai achar legal. Agora, conta uma história sobre aquele mesmo conteúdo, essa pessoa vai engajar, o olho dela vai brilhar, ela vai entender. Então, tudo isso fez com que eu fosse, assim, mudando a minha trajetória. Quer dizer, então, saí da faculdade de jornalismo, fui jornalista há muitos anos, daqui a pouco eu estava lá metida com filosofia, um pouco com psicologia, estudando isso, eu falei, cara, quer saber, eu vou para dentro das empresas ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E é isso que eu estou fazendo hoje, especificamente na área de tecnologia e cibersegurança, que é um mercado que tem pessoas brilhantes, que sabem fazer contas como ninguém, mas não necessariamente são brilhantes na parte mais, digamos, de humanas, que é a parte da comunicação. Então, é isso, eu sou apaixonada por pessoas, eu adoro escutar as histórias das pessoas, eu adoro escutar como as pessoas enxergam o mundo, e é por isso que eu trabalho com isso, eu acho. Também acho. Gabi, uma dica, né, que você me deu e que eu percebi na sua fala agora, é de você passar a paixão do que você tem na sua comunicação. Eu vou até, a frase que você falou pra mim. Carol, quando você fala da Maria, você fala com paixão, você fala com brilho nos olhos. Quando você for falar da parte jurídica, fale com paixão, porque as pessoas vão ficar cativadas por aquilo que você está falando, elas vão se envolver, vai ter esse pertencimento na conversa. É sobre isso o poder da comunicação, né? Você poder passar essa paixão do que você sente. E uma coisa, Gabi, que eu tenho percebido no ramo jurídico, não sei se você concorda comigo, eu quero saber sua opinião, que as pessoas, muitas vezes, elas têm medo de se vender, medo de... como se fosse uma vergonha eu vender o que eu sei, vender o que eu tenho. Eu tenho que mostrar que eu sou bom sem mostrar que eu sou bom e eu não posso vender isso. Você percebe isso no dia a dia das pessoas, essa dificuldade de se vender? Percebo muito. E eu percebo não só no ramo jurídico, acho que no ramo jurídico isso deve ser muito gritante, né? Porque tem toda uma formalidade que é muito valorizada, né? Então, quanto mais não humano às vezes parece que você é, mais brilhante você talvez seja, né? Talvez você seja visto com mais brilho. Assim, né? Isso, tem uma coisa, né? Só que com o passar do tempo, acho que até o próprio meio jurídico, pelo que eu estava acompanhando ali algumas discussões, até o pessoal está questionando isso, até o texto está sendo questionado, e texto é comunicação, né? Comunicação é texto, é subtexto, isso é uma coisa maravilhosa também, a gente falar mais pra frente, mas depois a gente volta nisso. Eu percebi que até isso está sendo, por que a gente tem que fazer ali, dar um parecer jurídico que parece uma bula de remédio? Precisa? Será? Né? Então, hoje já tem textos bem mais interessantes, eu acho, no meio jurídico, você vê advogados que estão viralizando no Instagram, tem uma advogada que eu acompanho, o nome dela é Carol também, só que ela é da área de família. E ela faz, assim, vídeos no Instagram que viralizaram, assim, e ela tá super conhecida porque ela fala de treta, né? Todo mundo quer saber de treta. E não só de treta, uma treta bem contada. Então, tem perguntas que ela responde lá, por exemplo, sou amante do fulano, a mulher dele, o fulano morreu, tenho direito a alguma coisa na herança? E ela responde, sabe? E sem julgamento, sendo tipo, minha filha toma vergonha na sua cara. Não, não é isso, não é sobre isso, é sobre a história daquela mulher. Falou, olha...
tem aqui, a lei fala isso, fala, querida, você não tem, ou tem direito, não sei, enfim. E todo mundo engaja, ninguém julga as histórias que ela conta, fala assim, nossa, olha o caso dessa mulher, olha que interessante, olha a resposta. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque ela é uma das poucas advogadas que eu percebi que estão na internet, claro, existem outras pessoas, outros profissionais, homens, mulheres e tal, que estão se vendendo, mas é muito difícil você encontrar esse perfil. E aí você pergunta, por quê? Né? Porque, no geral, Carol, a gente recebe um terreno em volta dos nossos pés ali pra gente dominar. Pouca gente tem coragem de passar essa fronteira. Será que eu não posso ir mais longe um pouco? Será que eu preciso ficar só nesse círculo que me foi dado? Será que eu, de repente, além de advogada, sei lá, não posso ser Instagrammer, eu não posso ser YouTuber, eu não posso levar o meu tema jurídico? Porque é isso, assim, exige uma coragem e uma exposição. Né? Se vender no final do dia é se expor. E é por isso que as pessoas têm tanto receio disso. Porque se eu conto exatamente pra você quem eu sou, eu tenho que bancar isso depois. E de uma outra forma, eu me coloquei num lugar assim de ser vista. Se eu estou sendo vista, eu posso receber aplauso e alguém pode me jogar um tomate. Agora, se eu tô blindada numa formalidade, numa intelectualidade, num juridiquês, ninguém me alcança, entende? Então, eu sinto assim que a maioria das pessoas não se vendem, também porque às vezes elas não sabem como fazer isso, mas às vezes se você começa a escutar a história da pessoa e ela conversa com você, não, mas sabe o que é? É que no jurídico as pessoas não fazem isso, no meio jurídico não é assim. Querida, eu não perguntei como é que é no meio jurídico, eu tô perguntando por que você não faz isso? Né? Você veja, não foi nem isso que eu perguntei. Então, você vê que é medo. A pessoa tem receio. Mas e se as pessoas me verem? E se elas souberem quem eu sou de verdade? E se elas verem que eu não sou brilhante o tempo inteiro? O que acontece? Né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, você topou essa vulnerabilidade, né? Você topou, tô aqui no Carol Talk, gente, é isso, eu sou advogada, tenho uma filha maravilhosa, às vezes eu me embolo aqui pra falar, às vezes eu erro, e é isso, e é por isso que é tão fascinante. Porque as pessoas querem se ver também, e você põe essa vulnerabilidade, as pessoas vão enxergar você mais como competente do que ao contrário. E isso que é muito engraçado, né? A gente fica ali querendo se proteger, mas quando você se coloca, as pessoas falam, cara, que legal, olha a Carol com aquele podcast, se inspiram. Então, enfim... Eu adoro falar disso. Carol, vai me cortando, porque senão eu vou ficar tagarelando aqui. Não, mas é fantástico, é a humanização mesmo, né, Gabi? Porque eu acho que isso veio muito também com a diluição do poder de comunicação. E antigamente você só olhava lá a pessoa famosa na televisão e só ela poderia fazer aquilo. Hoje qualquer um pode, de qualquer forma, né? Eu posso ser eu em qualquer momento, mas eu também posso criar um personagem. Eu posso ser um personagem, eu posso criar a Carol do Carol Talks. Posso. Ou posso ser só a Carol advogada formal lá no meu escritório. Eu posso ser a mãe nas minhas redes sociais. Eu posso ser apresentadora em algum momento. Então, existe essa liberdade também e que eu acredito que seja muito libertador quando você conhece isso. Exatamente. E é muito interessante isso que você está falando, porque isso serve para tudo na vida. Inclusive, vamos pensar assim, a pessoa que está acompanhando o teu programa aqui, e ela, por exemplo, se sente oprimida no trabalho dela, porque tem um gestor, ou tem um colega de trabalho, ou uma gestora, ou uma colega que, puxa, ela é grosseira comigo, ela fala comigo de uma maneira que eu me sinto mal, né? Se você tem essa visão que você está colocando de transitar melhor, de se ressignificar algo, por que isso pega tanto pra mim? Por que a cara feia desse chefe ou dessa chefe me abala tanto? Sabe? E se você vai se libertando, e se entende melhor e se liberta um pouco disso, traz essa liberdade que você fala, hoje eu vou ser a pessoa que não dá a mínima. Que daí hoje eu vou ser a pessoa que vai entender, querido, isso não é problema meu, isso é seu. Sabe, esse azedume aí, meu amor, essa grosseria pertence a você, não tem nada a ver comigo. Você também transita melhor na vida, você consegue até assim, se afastar um pouco emocionalmente das situações e colocar a tua inteligência pra funcionar, porque comunicação, na minha visão, é inteligência também. E se você tá muito nessa coisa do, será que vão gostar de mim, será que não vão? Que daí é um pouco do ego, e graças a Deus todo mundo tem que ter ego, gente, porque se você tá deslocolado do seu ego, você é esquizofrênico, então assim, isso é um bom sinal, você ter ego não é uma coisa ruim não, né? Então, mas se você tá muito focado nisso, a tua inteligência desliga. Aí você não é estratégico, aí você não presta atenção no discurso do outro para falar, opa, tem um subtexto aqui que eu tô pegando. A partir desse subtexto eu vou responder de uma maneira específica. Tem uma linguagem corporal que eu não tô pegando também, porque eu tô muito preocupada e eu tô assim, ó. Não, ele tá falando isso comigo, meu problema sou eu. Esse chefe é muito duro, essa chefe... Aí a inteligência não tá funcionando. Então, toda essa leitura que a tua inteligência vai ajudar você a fazer,
vai te resultar numa comunicação infinitamente mais eficiente também. Isso também volta para aquela questão da autoestima, né? Eu preciso me conhecer também, né, Gabi? Eu preciso estar bem, porque senão eu acabo levando toda essa carga emocional pro meu ambiente de trabalho e fico fragilizada e exposta, porque assim, também a gente tem, vamos trazer assim, bem pra realidade mesmo. Quem já trabalhou, quem esteve dentro do ambiente corporativo sabe como que é uma selva. É verdade. É uma selva. Exatamente. É diferente, por exemplo, que nem eu tenho meu escritório como advogada, trabalho lá, eu mais 1, 2 pessoas. O ambiente, assim, de escritório, quando todos são advogados, tá todo mundo na mesma linha, buscando, é uma. Agora, quando eu tô num ambiente corporativo, que eu tenho vários setores, várias pessoas com habilidades diferentes, com segmentos diferentes, tendo visões diferentes, não tá todo mundo alinhado, geralmente, ou ocasionalmente, não sei, no mesmo propósito que você. Porque eu tô buscando o jurídico, você tá buscando a comunicação, o outro tá buscando as finanças, o outro tá buscando não sei o quê. E isso acaba, às vezes, gerando problemas. E as habilidades de como se comunicar e o contexto de cada um também é completamente diferente. Mas antes da gente falar exatamente sobre isso, porque eu sei que você agora tá com um canal no YouTube que fala sobre isso, eu vi um dos seus vídeos, que começou assim, Gracinha, se você tá aqui pra saber como ascender, melhorar profissionalmente, não. Aqui é pra você sobreviver. Não vou ajudar você a crescer na carreira, meu amor. Sobre isso, tá? Mas antes disso... Ai, que ótimo. Eu quero, Gabi, que você me conte qual é o seu hobby. O meu hobby... Bom, eu faço Muay Thai, uma coisa que eu adoro fazer, inclusive também, já que a gente tá falando de coisas libertadoras, meu amor, socar um saco de areia é libertador. Aquele dia difícil, meu amor, assim, é curativo. Eu adoro fazer Muay Thai, eu adoro interagir com as pessoas no Muay Thai, são pessoas muito diferentes de mim, então isso é uma coisa que eu gosto muito. E eu adoro qualquer coisa que é manual. Hoje eu tô... assim, muito focada em fazer colagens. Sabe essa coisa meio scrapbook, essas coisas assim? Eu não penso em nada, higiene mental. Eu sou péssima, tenho um mau gosto horroroso. Assim, minhas colagens ficam medonhas. Mas não é sobre isso, tá? Tá, tudo bem. Né? É sobre... Enfim, é um hobby. Sim. Enfim, tenho 0 talento, mas eu adoro, assim. Então, nesse momento, são os meus 2 hobbies. Gostoso. Me conta, você tem medo de alguma coisa? Você tem algum medo? Pode ser de coisas ou situações? O medo que vier à sua mente. Ai, meu Deus, eu vou falar isso aqui em público. Eu tenho medo, assim, eu diria que inexplicável de lagartixa. Lagartixa? Menina, eu sei. Tu não fala, mas elas comem aranha. Eu falei, querida, eu queria que a aranha comesse lagartixa. Você não tá entendendo. É assim, uma coisa que me dá... Eu tenho surtos, assim, é muito vergonhoso. E acho que medo... Não, acho que é só isso, assim. Nossa, as pessoas devem estar ouvindo e falando, nossa, que corajosa. Não, acho que eu não tô lembrando de outros medos, assim. Acho que medo só isso, Aquela lagartixa assim. é muito marcante pra muito ela. Ela deve ter vivido alguma gente, situação com lagartixa, quer contar? Pessoal, é sério Olha isso, lá. assim. Isso é muito sério, não é brincadeira. Assim, é um medo inexplicável. Eu já tive muito medo de morrer, de perder pessoas, mas isso já passou um pouco. Acho que no momento só da lagartixa mesmo. Ok, vamos ficar com a lagartixa. Ok. Um livro. Vale o seu. Vale o meu? Ai, o meu é maravilhoso. Mas eu vou indicar outro livro, já que a gente tá falando de comunicação. Ana Karenina, do Tolstói, é um livro que é um clássico, né, russo, todo mundo conhece, todo mundo acha que é um livro difícil de ler, mas é um livro maravilhoso para você entender como as famílias se comunicam mal, assim. É um livro que é fascinante. É um toleto de um livro, mas, gente, vale a pena cada página, porque você vê as pessoas, assim... tendo vários conflitos, dificuldades, passando por sofrimento, porque a comunicação não tá clara, não tá bem feita, ou foi mal entendida. Eu gosto muito dessa história. Muito bom. Eu tava conversando, antes da gente começar o podcast aqui, sobre isso, sabe? Que eu vi uma vez alguém falando assim, como que você conversaria com o seu marido ou com o seu filho se fosse só sua amiga? Quando ela erra a rua que vai virar, como é que você fala com o seu marido e como é que você falaria com a sua amiga? É sobre isso? É sobre isso também, com como certeza. a gente fala com as pessoas que a gente mais ama e que estão mais próximas da gente, que a gente acha que não precisa ser polido, que não precisa ter um cuidado na fala?
Concordo. Concordo super. Comunicação também é contexto, também é intimidade, tem várias coisas, né? Mas se eu for dar uma dica, aquela dica master, assim, de como resolver isso se você ouvir, você vai entender melhor por que aquilo está sendo dito seja pelo teu parceiro, pela tua filha, pela tua esposa, pelo colega de trabalho. Se você escutar, prestar atenção nos gestos, por que aquela pessoa tá daquele jeito, você vai ver que... Assim, porque às vezes a gente escuta muito preocupado em responder. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Você tá ali escutando, eu vou responder isso, e tá trabalhando num argumento em vez de escutar efetivamente o que a pessoa tá falando. Se a gente abrir mão disso, do tipo, eu não preciso responder uma coisa brilhante, eu não preciso, né, ganhar nesse tópico, lacrar, e você só escuta o que tá sendo dito, né? Você tá ali no trânsito, por exemplo, vou pegar o teu exemplo. Se é você que tá dirigindo, o seu marido, a sua esposa, namorado, enfim, namorada tá ali do lado, falando, mas meu Deus, Carol, você tá pegando a rua errada. Olha que absurdo. Não. E se você só seguir dirigindo e ficar prestando atenção na pessoa, quase como se você saísse do teu corpo, assim, observasse de cima, você vai ver que não tem a ver com a maneira como você está dirigindo. Uma vez eu conheci um psicólogo que falou assim, acho que comunicação é assim, a gente está sempre falando aquilo que a gente não quer dizer, e o outro está sempre escutando aquilo que a gente não disse. Perfeito. Essa é a comunicação em geral. Perfeito. Não é a comunicação eficiente. Então é isso, se você prestar atenção, você provavelmente vai saber lidar com aquela situação de uma maneira muito mais eficiente, você vai saber acalmar outra pessoa, ou você vai saber responder de uma maneira que apazigue, que neutralize, se for uma situação em que a pessoa está nervosa, por exemplo. Eu lembro uma vez, vou dar um exemplo, uma vez eu tive um problema com um colega de trabalho numa empresa, eu era gerente, ele era gerente. E eu roubei um funcionário dele pro meu time. Mas não foi nada ilegal, sabe, gente? Eu fiz assim, tudo limpinho, mas ele ficou muito bravo comigo. A partir dali, ele começou algumas movimentações internas para tentar, desmontar o meu setor. E vai e vem gestor falar comigo, aquela treta, aquela bagunça. Aí teve uma reunião que o gestor chamou nós dois, colocou a gente de frente um pro outro, e eu tava assim, muito nervosa, eu tava furiosa, eu queria pegar aquela criatura e enforcar, né, porque assim, ele tava me dando muito trabalho. Aí ele começou a falar, porque é um absurdo isso que aconteceu, porque não sei o quê, e eu fiquei ali, Gabriela, pensa, e eu lembro que o que eu fiz foi assim, eu pus a mão no joelho dele e falei, eu te magoei? Ele parou assim, na hora, ele congelou assim. Ele ficou me olhando com uma cara, eu falei, eu acho que eu magoei você, né? Eu acho que a atitude que eu tomei, apesar de na minha cabeça ter sido profissional, e foi realmente assim, eu não queria magoá-lo, né? Eu acho que eu machuquei você de alguma maneira. Agora que eu tô entendendo. O olho dele encheu de lágrima. A partir daquele dia, a gente se resolveu, e ele nunca mais... Claro, ele coachou ali, ele virou meu fã? Claro que não. Óbvio que não, né? Vamos ser realistas aqui, gente. Mas ele parou aquela movimentação. Se eu tivesse armada ali, agora esse cara vai ver. Eu trouxe aqui meu PPT com todos os meus resultados, eu vou mostrar pra ele, tá? Com quem que ele tá falando. E vou apresentar isso pro nosso gestor. Veja, eu teria só colocado mais lenha na fogueira, eu teria arranjado mais dor de cabeça pra mim no futuro, e eu não teria resolvido o conflito. Aí eu falei assim, olha, então na frente do nosso gestor aqui eu quero pedir desculpas pra você, acho que não me movimentei da maneira adequada, eu achei que tinha feito corretamente, então você me desculpe, e eu queria zerar com você. Como que eu te ajudo, então, a partir de agora? Só que aí, Carol, você vai concordar comigo que, pense assim, um cara que tá te infernizando a vida faz meses. Não é só questão de maturidade, você tem que abrir mão ali de uma raiva, de um rancor, de uma... Pô, amigão, você tentou me ferrar, vamos lembrar disso. Pra você trazer a tua inteligência pra mesa e falar, como é que eu trago esse cara pro meu lado? Sim. Né? Então, comunicação pra mim, se eu for resumir, é isso, é escutar. Eu parei ali uma hora e fiquei olhando, que é o exemplo do carro que eu tô te falando. Por que ele tá implicando que eu tô virando à direita, não tô com a segunda marcha, não sei o quê? Por que ele tá falando isso? Qual que é o subtexto aqui que eu não tô pegando? Sempre tem Gente, cadê a câmera da verdade? Sempre tem um subtexto. Assim, estamos falando de A, mas tem um B correndo em paralelo ali, que se você aprender a escutar, você pega esse B e você responde melhor. E aí, meu amor, você vai ali no nervo, e aí você resolve o problema. Perfeito. Tomar uma aguinha aqui, porque Carol me corta, Carol, eu falo demais. Esse é aquele podcast pra você salvar
E aí acontece a situação, você vai lá, vou rever. Grava, anota quais são o tempo, os minutos que você vai rever depois. Como lidar com pessoas que querem ferrar comigo no trabalho. Você vai precisar disso. Eu tenho certeza, você vai precisar disso. Ai, que ótimo. Enfim, vou aproveitar que a gente parou pra dar uma risadinha e vou contar o que você achou do meu look. Maravilhosa, Minha claro. vestimenta maravilhosa, né? Elegantérrima. Sabe da onde? Da onde? Da Dream Up. Olha, Dream Up. gente. Fala comigo, fala. Como Dream que é? Up. Dream Up. Ai, meu Deus, que chique, gente. Gente, é a nossa parceira aqui, Gabi. Recomendo você, que é uma pessoa super elegante, Sou dá mesmo, uma passadinha lá. Tá bom. Tem que curtir, tem que seguir no Instagram. E se você seguir ela, e se você seguir também caroltaborda.dv Acertou o arroba. e utilizar o cupom... Qual que é o cupom? Não sei qual cupom. Qual Carol's cupom? Talks. Ai, meu Deus, que amor. Carol's Talks, tá bom. Cupom Carol's Talks, ok. Você vai ter descontos arrasadores. Olha, gente. E vai arrasar assim como a gente arrasa, né? Claro. Adorei a dica. Autoestima. Autoestima. Então tá bom, voltando. Uhum. Gabi, Uhum. existem momentos também em que você precisa se posicionar dentro da empresa e mostrar o resultado, que é uma forma de se comunicar também. Eu aprendi isso num vídeo seu. E eu quero que você comente aqui com a gente, porque o que eu vejo muitas vezes das empresas? Elas estão focadas em vender na minha rede social, em mostrar o resultado para fora, em me comunicar de forma efetiva para que as pessoas entendam o que eu vendo, qual que é o meu serviço, mas muitas vezes a comunicação interna entre os colaboradores ali não está sendo olhada como deveria olhar. E quem faz são as pessoas, quem está fazendo aquilo acontecer, quem vai atender depois, quem vai manter ou não aquele cliente, é quem está ali dentro. Como que você vê isso? Qual é a sua abordagem, o seu olhar para esse relacionamento e os momentos em que eu realmente tenho que me posicionar? Tem momentos que eu tenho que olhar e apaziguar, mas tem momentos que eu tenho que me posicionar também. Essa coisa de se posicionar eu acho muito importante. Vamos ver só se eu entendi, se eu tô pensando na mesma coisa, né, que você também está pensando. Às vezes, por exemplo, numa situação em que você tem que colocar um limite, por exemplo. É nesse sentido que você está falando, sentido. Né? E as pessoas também têm muito medo de fazer isso, né? Elas têm receio e elas vão guardando aquilo e vão segurando aquilo, né? Sendo que se ela tivesse posicionado lá atrás, nossa, ela teria poupado uma energia ali e assim, uma saúde mental imensa, né? Eu acho que essa coisa eu queria começar então falando dessa questão do posicionamento, que eu acho que é bem importante, que é uma dificuldade que as pessoas têm. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Gabi, mas você é muito sincera, como é que você consegue fazer isso, né? E lembrando, né, gente, ser sincero não quer dizer ser bem posicionado. Né? Porque tem gente que é sincero que Jesus amado, querido, fecha a boca, é melhor pra todo mundo. Você não se ajudou e não ajudou ninguém, né? Então vamos diferenciar isso. Sinceridade não quer dizer, né, uma pessoa que se posiciona da maneira adequada. Posicionamento é você informar ao outro, e aí a força não está no tom de voz, a força não está na sua linguagem corporal. A linguagem corporal ajuda bastante, já vou falar disso, mas está na frase, no que você está dizendo, no conteúdo da mensagem. Então, não adianta eu falar assim pra você, eu não admito que você faça aí, a partir de hoje... Não, isso não é um bom posicionamento. Um bom posicionamento é você manter a tranquilidade e falar assim, olha, eu não sei em que momento eu dei abertura pra você, ou de repente, talvez eu tenha passado a mensagem errada, de que você pode e tem a liberdade de falar assim comigo. Então, eu já tô te comunicando aqui o seguinte, eu não gosto. Esse tipo de comentários que você faz, não acho que contribui. E vou deixar bem claro aqui pra você, eu não gosto. Então, gostaria que a partir de hoje esse tipo de coisa acabasse. A pessoa vai se assustar? Vai, porque é um comentário forte. Mas você foi elegante, você passou a mensagem. Ela chega até melhor do que se você tivesse gritado. Né? Então, é isso que eu quero, assim, passar para as pessoas que estão ouvindo o seu podcast, estão assistindo. Não tenha medo de se posicionar. As pessoas, elas não acham ruim de ouvir você falar dos seus limites. O que as pessoas ficam chateadas, elas vão ficar reativas, é se você passar esse conteúdo de maneira inadequada. Pegar essa caneca e jogar na pessoa, isso, por favor, nunca indico, né? Ou gritar demais, ou ter uma posição, às vezes, uma linguagem corporal afrontosa, sabe? Que a pessoa vem pra cima de você, ela regala o olho. Isso tudo vai fazer a pessoa, tem uma ameaça aqui.
E aí não vai ser saudável. Agora, o seu posicionamento vai ser muito bom, inclusive pro outro lado, e a pessoa talvez tenda até a te respeitar mais se você passar o seu limite, comunicar o seu limite com a linguagem corporal e o tom de voz adequado. Porque isso é uma coisa também que as pessoas, nem todo mundo sabe, né? Que comunicação, sei lá, eu não sei direito as porcentagens, mas sei lá, 70% linguagem corporal, uma coisa assim, 30% tom de voz, 10%, gente, eu sou de humana, se não fechou a conta aqui, vocês não liguem, 10% o que está sendo realmente dito. Então, se só 10% do que eu tô sendo dito é o que a pessoa vai pegar, eu tenho que caprichar na minha linguagem corporal e no meu tom de voz para que essa mensagem chegue melhor. Então tem que estar tudo conversando. Se eu falo, amor, eu te amo, e jogo a caneca nele, ele vai falar assim, nossa, oi? Que amor é esse? Tipo, ele não vai escutar o que você falou. No mundo corporativo é a mesma coisa. Então, posicionamento, gente, não tenho medo de se posicionar, desde que seja feito de uma maneira coerente. E a tua outra pergunta foi sobre... Olha, falei demais, já me perdi aqui. Você perguntou sobre a maneira como as empresas, às vezes, elas estão muito preocupadas em vender para fora e, às vezes, internamente, né? Eu acho que hoje, uma coisa que eu observo o que faz as pessoas trabalharem mais felizes, né? Eu sinto que a gente está mudando um pouco a maneira como a gente vê o mundo corporativo. Antes a gente estava muito acostumado a entender o mundo corporativo como uma hierarquia. Uhum. Tem o chefe lá, ele manda e obedece quem tem juízo, essa coisa toda, né? Só que o mundo mudou, as coisas mudaram, as demandas mudaram. Eu acho que você só vai conseguir falar bem pra fora se internamente você também tá falando com as pessoas no olho, no sentido de ser algo que é linear e não, né, top-down, né? As pessoas elas querem ser ouvidas, elas querem ser consideradas, elas vão escutar melhor se você for humano e principalmente se for verdade aquilo que você tá falando. Tem que ter hoje as pessoas exigem, esperam das empresas uma espécie de verdade no posicionamento. Né? Quer dizer, é muito legal, tem puff laranja no canto do escritório, tem mesa de ping-pong, happy hour todo dia, mas tem um gestor lá que todo mundo sabe que maltrata os funcionários ou é opressor e ninguém toma providência. Então, aí fica aquela nuvem negra do tipo assim, que empresa esquisita, eles dão mesa de ping-pong, mas o cara lá tá tratando todo mundo mal e ninguém faz nada. Né? Então, essa verdade, tem gente que vai chamar isso de outras coisas, coerência, enfim, né? Mas essa verdade hoje, eu acho que é a coisa mais saudável que uma empresa pode fazer na comunicação interna. Sabe, vai dar um feedback, você vai falar assim, olha, muito legal isso aqui, mas, cara, isso aqui a gente precisa melhorar. Como que a gente faz isso? E aí você traz essa pessoa para discussão. O que eu acho que não funciona mais é você tratar as pessoas como se elas não fossem importantes ou como se elas não fossem nem humanos. Não, faz aí, obedece e tá ótimo. Né? Ou não chama a pessoa para discutir, para participar da solução do problema. Então, acho que hoje, assim, você vai comunicar melhor para fora se dentro isso estiver funcionando, sabe? É um espelho, não, é uma janela que você reflete isso, você transparece isso, né? Uhum. Porque enquanto consumidor, enquanto cliente, você vai perceber essa diferença, que a pessoa vendeu algo que não existe, que não é real. E eu percebo, Gabi, até... Vou voltar aqui na questão minha filha. Uhum. Eu acho que essa geração que cresceu já nesse contexto digital, de olhar muita informação o tempo todo, a minha filha, ela tem 10 anos e ela veio assim, ai mãe, olha, mais uma propaganda daquela de que a pessoa só tá vendendo para ter o retorno, mas não é efetiva, eu nem vou lá. Uhum. Então, essa aparência mas que não é na essência, que não basta eu parecer ser, eu tenho que ser. Uhum. É essa a essência que a gente tem que olhar dentro das empresas com mais cuidado, é isso? Eu acho que sim, Carol, porque, veja, o que as pessoas, eu acho, quando elas têm esse receio, quando elas criam essas máscaras ou esses personagens, assim, essas fantasias, né, de empresa legalzona, sabe, nossa, aqui o nosso produto é o melhor, por que isso não convence mais? Pelo menos não aquele marketing antigo que a gente falava, que antes, se você lembrar, você falava assim, isso é muito marqueteiro, né, isso era uma palavra, era pejorativo, né, só que a gente sabe que o marketing é uma coisa importante nas empresas, tem que ter marketing, tem que saber vender, tem que saber contar essa história. Só que ao mesmo tempo a gente tá num mundo em que todo mundo tá na internet.
Tá todo mundo falando, todo mundo tá com uma câmera de celular. Então ela vem assim, nossa, eu assisto a Carol Talks, ela é tão legal, tão gente boa. Ela vai num restaurante, tá lá com o celular na mão, vê a Carol maltratando sei lá, um funcionário do restaurante. Ela vai dar esse clique e vai jogar no Twitter, que agora é X, né? Vai jogar na internet. Então, não, assim, as mentiras hoje têm perna mais curta ainda, né? E as pessoas sabem disso. E eu sinto que, claro, tem o hate, tá? O hate é outra coisa, é outro universo. Não tô falando do hate. Tô falando das pessoas em geral, o que elas esperam das empresas, né? Tipo, você não tem que ser brilhante, meu amor, você só tem que ser honesto. Então, se você errou, que legal, vai lá então e assuma esse erro. Fala, olha, gente, erramos aqui. Isso as pessoas valorizam. Então, às vezes as pessoas, elas têm, né, que nem a sua filha apontou brilhantemente. Mãe, o que ela falou pra você não me convenceu. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que não fecha. Porque hoje a sua filha, quantos anos ela tá hoje? 10. Meu Deus do céu, o tempo passou, não é mesmo? A sua filha de 10 anos hoje, ela bate o olho e sabe se uma coisa tem uma verdade ali ou não tem. Da mesma maneira que ela deve ter coisas que ela vê e fala, nossa mãe, olha isso aqui que legal. Vamos lá nesse lugar? Porque olha o que eles dizem que tem lá. Olha esse youtuber, mãe, eu adoro esse youtuber. Mas por que você gosta, filha? Ah, ele é muito legal. Se ele não fosse um youtuber convincente, ela fala assim, ai mãe, eu achei ele super, sei lá, falso, não acredito nele, acho que ele tá tentando vender uma coisa. Então hoje as pessoas estão com um olhar muito mais afiado por conta da quantidade de informação que a gente recebe. Então, eu acho, assim, Carol, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, eu acho assim, não tem que ser brilhante, né? Mas tem que ser verdadeiro. Tem que ser honesto, né? Porque isso vende, gente. Nossa, isso vende pro funcionário ali internamente. Não, legal, a minha empresa não é perfeita, mas pô, olha isso aqui, cara, que legal, eles estão tentando, sabe? Tá todo mundo tentando, tá todo mundo trabalhando pra fazer funcionar. Pô, errou, assumiu o erro. E o que a gente aprendeu com esse erro? A gente aprendeu isso, e a partir de hoje criamos uma metodologia diferente. A partir de hoje a gente não toma mais decisão sem chamar, sei lá, X grupo de funcionários, porque a gente viu que a gente tem que ouvir. Então, tudo isso, eu acho, tem a ver com o que eu acredito muito, que é você ter uma verdade no teu discurso. Gabi, eu lembrei de mais uma frase que você falou pra mim. Ai, meu Deus do céu. Gente, Gabi, assim, eu tenho um manual, Gabi, Várias analisa quotes. em casa. Mentira. Várias frases, assim, muito das citações. Carol, se ninguém tá tentando te passar a perna, que você ainda não tá no sucesso. Se ninguém tá tentando te ferrar, meu amor, porque você não chegou no sucesso. Agora, se tem alguém tentando te derrubar, isso se chama sucesso. É verdade, eu falei isso pra você. E você falou agora dos haters e tal. Temos haters, temos sucesso. É verdade. Tô feliz porque temos sucesso. Enfim, Gabi. O como lidar com isso, né? Porque às vezes você vai estar lá no ambiente corporativo, tal, e você vai ter essa situação, mas a pessoa tem que ter uma maturidade também de olhar para isso e não deixar que aquilo afete. Isso eu acho que é o mais difícil, né? Você receber essa informação e você ter uma maturidade de você processar aquilo e falar, gente, eu vou responder isso como? Eu vou responder com trabalho? Eu vou responder sendo a melhor do que eu posso ser? Eu vou lá, vou xingar ele, entendeu? Essa parte, porque assim, claro que ninguém gosta de se sentir ofendido, ninguém gosta de ser maltratado, e mesmo que isso não venha com uma palavra, mas que venha com um olhar desaprovador em algum momento. Então, o lidar com isso, né? Você tem dicas valiosas, assim, que nem pra mim foi ótimo isso, porque assim, quando eu olhava assim, eu falava, não, tudo bem, eu vou olhar, vou entender, vou ver se aquilo vale pra mim ou não. Será que é algo que eu tenho que tomar cuidado ou não? Mas é só porque a pessoa tá frustrada que ela não consegue e tá projetando a frustração dela em mim. Então, pra mim, isso valeu. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre. Eu sempre digo que os haters é o nosso segundo fã-clube, né? Olá. Tanto assim, às vezes eu também dou consultoria para pessoas que querem começar a criar conteúdo, se colocar na internet, e é o medo, assim, é o primeiro tópico, Carol, que aparece. Ai, meu Deus, e as pessoas que vão falar mal? Porque assim, tem gente que assim, que é cruel, né? Então vai falar assim, ai, nossa, como você é feia, como, né, como, sei lá, esse teu óculos é esquisito, você fala de um jeito engraçado. Esse tipo de coisa vai pegar na nossa autoestima, é óbvio, mas assim, a gente tem que deletar, porque isso não serve de absolutamente nada. E provavelmente fala mais sobre quem tá escrevendo do que sobre você, né? Ok, isso é um parênteses. Mas no geral, eu sinto que o medo das pessoas é receber essa... Ai, o que eu faço? Eu bloqueio a pessoa? Né? Na vida real, por exemplo, a gente não consegue bloquear, como você falou, né? Eu vou bloquear esse gestor. Pá, não dá, né? Na internet ainda dá. Eu sempre digo o seguinte...
Vai depender muito do contexto, né? Mas, por exemplo, vamos pensar no teu podcast, daí eu vou pra empresa. A pessoa que tá ali o tempo inteiro falando, nossa, nada a ver esse episódio. Aí ela vai lá e joga na rede social dela, gente, assiste esse episódio, olha que coisa horrorosa. Mas ela tá divulgando, né? Isso é uma coisa muito engraçada. Obrigada. Quer dizer, tem alguma coisa ali que pegou pra ela. E isso é a lógica, às vezes, que a gente tem que colocar, eu acho, de novo, tudo depende de contexto, depende de cenário, depende de várias coisas, tá? Mas no geral, vamos pensar agora na empresa, vida real. Chegou alguém e foi grosseiro com você, foi duro com você, ou foi meio, o que é pior pra mim, é passivo-agressivo, sabe? Nossa, que bom que isso não vai se repetir, né? Porque eu adoro você na nossa equipe, né? Quer dizer assim, opa, você tá me ameaçando me demitir? Então, tem esse subtexto aí que às vezes machuca mais, e aí você fala, como é que eu vou responder uma coisa que eu nem sei se tá ali de verdade? Porque eu tive uma sensação que eu recebi uma ameaça aqui, mas como que eu respondo isso, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente também tentar separar o que é da pessoa. Isso é uma coisa que eu sempre bato. O que é da pessoa, o que é meu. Por exemplo, nessa situação, por que ela falou assim comigo? Ela se sente ameaçada por mim? Eu realmente errei aqui? E se eu errei, eu quero falar do meu erro, então. E não das opiniões que ela tem a meu respeito. Porque, sinceramente, gente, você se importa o que o seu gestor acha sobre você, sabe? Assim, em termos, sabe, mais holísticos, tipo, de maneira integral, se ele acha legal, se ele não acha, se ele acha que meu cabelo é bonito. No final do dia, que seja, sabe? A opinião dele não importa pra mim. Mas por que pega? Né? Por que eu fico tão ofendida, tão magoada, tão chateada? Então, como é que você lida com isso, né? Então, eu acho que é isso, escuta a mensagem. Ele exagerou aqui? É verdade isso que ele disse? Né? Você sempre faz isso, Carol. Sempre? Será que é sempre a palavra? Sempre? Quer dizer, todas as vezes? Não, desculpa, aí você vai questionar o número. Então, a minha dica é assim, chama a pessoa pra vida adulta. Essa é sempre a minha dica. Então ela tá falando, tá atacando você de maneira passional, ainda que seja passivo-agressiva, aquela cara de super plenitude, tem uma mensagem tem uma agressividade ali. Você pode apontar isso. Desculpa, não tá claro pra mim. Você falou que eu sempre faço isso. Você pode citar situações? Sempre? Porque eu tenho outra visão disso. Então tá bom, tá aqui os meus resultados, ó. Vou mostrar isso pra você em números. Porque daí se você argumenta essa agressividade, né? Se você contra-argumenta, conflitando assim, digamos assim, como é que eu esqueci uma palavra que eu quero dizer, mas enfim, se você vai responder essa agressividade com números, ou com estatística, ou com o teu resultado, ou com a tua inteligência, você obriga o outro a sair daquele papel. Papel de raiva, de rancor, de agressividade, de cutuco. Por quê? Porque, amado, desculpa, eu não falo essa língua. Essa tua comunicação aí pra mim eu não sei processar. Porque aí você devolve pra pessoa o que é dela. Vou dar um exemplo como que faz isso. Acho que exemplos são sempre esclarecedores. Então, uma vez que eu tava lá no escritório, trabalhando, faz tempo isso. Chegou um gestor, parou na minha frente e começou a gritar comigo. Isso aqui, eu não aguento mais, toda vez é isso aqui, Gabriel. Olha esse relatório, olha que absurdo. Isso aqui, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você apresenta um negócio desse? Eu fiquei olhando pra ele. E ele terminou de falar e eu fiquei quieta. Eu fiquei olhando pra ele. E eu fiquei olhando pra ele, ele foi ficando sem jeito, foi ficando constrangido, porque os gritos dele parece que começaram a ecoar, assim. E aí eu fiquei olhando pra ele, e ele olhou e falou assim, é isso então, obrigado. Saiu. Por quê? Porque o que eu fiz, na verdade? Assim, eu não vou falar com você aí. Desculpa, esse não é o meu idioma. E aí ele falou, eu olhando pra ele como se ele estivesse falando mandarim. Eu falei, não vou me comunicar aí. Desculpa, essa linguagem eu não falo. Então, é isso que eu digo. Se ele tivesse gritado menos, eu teria falado assim, desculpa, eu não tô entendendo o que você tá falando. De que relatório? Sempre. O que ficou tão ruim assim? Mostra pra mim, vamos conversar. Só que tem vezes que você vê que não tem nem espaço de conversa. Não importa o que você vai falar ali. Então, essa leitura é bom fazer. Então, 2 dicas aqui. Primeiro, deixe claro que a tua comunicação não é aquela. Como que você rebate a agressividade? Olha, desculpa, eu não falo essa língua. Eu tenho números aqui, vamos discutir sobre isso? Traga fatos, não traga opinião. Esse é o erro, às vezes, que a gente tem na hora de responder um comentário grosseiro. Eu vou numa opinião. Gente, isso não resolve. Porque ele vai dar a opinião dele, aí você vai dar outra opinião e assim vamos. O que está sendo discutido aqui? É o relatório efetivamente? Se é o relatório efetivamente, está aqui, ó. Esse é o número, eu acho que eu posso melhorar esse método, posso melhorar esse processo. O que mais?
Como que você acha que a gente resolve isso? Se a pessoa tá gritando muito, tá muito enlouquecida, sai da conversa. Não entra aí. Porque não tem nada a ver com você. Gente, a verdade é essa. Não tem a ver com você. A chance daquela pessoa estar projetando é enorme. Sabe? E quando eu falo projetar, é assim, pensa num filme que está sendo projetado num telão. O rolo de filme somos nós. A história está dentro de mim. Eu jogo pro telão a história. Aí o que acontece? A pessoa está assistindo e fala, nossa, que telão horroroso. Joga esse telão fora. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Eu jogo a minha história no outro e acho que o problema é o outro. O problema não é o telão, gente. O problema é o filme que é ruim. Só que esse filme tá saindo da onde? Então, se a pessoa tá jogando esse filme pra você, não se coloque como telão, entende? É isso que eu digo. Tipo, amigo, desculpa, você tá falando com quem aqui? Tipo, porque assim, eu não entendi. Isso é uma dica. Porque daí você vai pra casa e fala assim, nossa, que cara biruta. Ou que mulher nervosa. Ou que pessoa estressada. Mas, poxa, ela deve estar passando por algum problema. E ok, acontece, a gente tem dias ruins mesmo. E você segue tua vida. Agora, se você engaja ali, meu amor, você vai ficar uma semana mal, achando que é sobre você. E não é. Entra num deserto, né? Total, nossa, total, assim. Então, essa é a dica que eu daria. Não sei se eu ajudei. Não, foi super profundo, eu tô aqui refletindo, tá? Me dá alguns segundos que eu tô absorvendo a mensagem. Ai, eu até ai. vou perguntar se eu já falei da FG Soluções, que eu já não lembro se eu falei. Ai, que bonitinha. Não falei, então eu vou falar agora. Não, tá profundo isso aqui, gente. Sério, Carol, se eu estiver tagarelando, você me fala. Comunique isso de maneira direta. Gabriela. Gabriela, cala a boca. É, exato, Gabriela. Vamos lá. Gabi, você gosta que eu chame de Gabi mesmo? Uhum. Porque pra mim, assim, é muito gostoso falar Ai, Gabi, eu adoro Gabi. Traz a pessoa me chama de proximidade. Gabriela, eu estranho. É, né? Sim. E sabe que eu sou Carol sempre. Se o telemarketing me liga, ele já fala, olá, Carol. Até o telemarketing, sabe? Enfim, eu quero contar pra você que nós temos um parceiro aqui, pra você e pra todo mundo lá, que se chama FG Soluções Ambientais, que trabalha com segurança, engenharia em segurança do trabalho e também auxilia as empresas com relação a soluções ambientais, tirar licença, dar assessoria e também, sabe, aquela situação que você tem um inventário na família, precisa medir as terras lá do vô que ficou, que você já não sabe o que é de quem, eles também fazem isso, sabe? Então, assim, uma empresa séria, com mais de 10 anos no trabalho, 10 anos de trabalho é ótimo, né? 10 anos de experiência. Então, assim, aliada técnica, conhecimento técnico e experiência, que vai te dar todo o suporte. A FG Soluções. E também tem o quê? Tem cupom. Qual que é o cupom, Gabi? Carol Talks. Não errei o cupom agora. Viu só, gente? Tá afiado. Gabi, eu quero que você aproveite esse tempo aqui. Você falou que você faz trabalho de assessoria, que você auxilia as pessoas que querem começar. Então, fique à vontade para você contar e passar para os nossos telespectadores, ouvintes do Spotify. Estamos no Spotify. Ai, que chiquérrimo. Legal, ótimo. Não, essa equipe aqui é maravilhosa, né? Ai, maravilhoso, gente. Vai lá, Gabi. Então, hoje, assim, eu tenho essa missão de ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Eu tenho feito isso através de treinamentos, de consultoria one-on-one, enfim. A pessoa precisa de ajuda. Gente, me manda um e-mail, eu te ajudo. Porque, às vezes, qual que é o meu trabalho, na verdade? É ajudar a pessoa a lidar com o conflito e descobrir de que maneira ela sofre menos fazendo aquilo. Isso é importante. Que a pessoa trabalhe, viva, resolva o problema sem sofrer tanto, né? E a comunicação e algumas percepções podem ajudar nisso. Eu queria deixar meu canal, Gabi Corporativa, só jogar lá no YouTube, Gabi com Y, Gabi Corporativa, tem vários vídeos lá que só de você assistir aqueles vídeos, sabe, tem dicas lá bem práticas, então acho que você vai poder aproveitar bem o conteúdo. E se você quiser falar comigo, é só mandar um e-mail, que é o gabrielacabrandalize@gmail.com. Instagram é Gabi com Y Branda ou Gabi Corporativa. Gabi Corporativa com Y também. Só me mandar uma mensaginha. Gente, assim, ó, depoimento, assim, super real, tá? Dicas valiosas. Vocês perceberam que, assim, tem coisas que eu levo pra vida realmente. E, Gabi, eu quero te agradecer por este momento. Foi muito bom ter você aqui. Principalmente obrigada. revê-la, que fazia muito tempo, Verdade, né? verdade, Carol. Nem tempo de cafezinho a gente tem mais, mas tudo bem. É verdade. E foi uma graça de Deus ter você aqui. Eu sou Obrigada. muito feliz por ter te conhecido, por ter essa experiência de estar trabalhando ao seu lado e agora ter você aqui como convidada. Muito obrigada. Nossa, Carol, eu que agradeço. Eu quero te parabenizar pelo Carol Talks, assim, eu acho que, sabe, você tá arrasando. E pra mim
especialmente especial assistir, porque, enfim, eu lembro quando você estava começando nessa coisa de conteúdo, como você não, eu lembro de quando você não conhecia todo esse potencial, e é maravilhoso ver que você não só reconhece isso, como tira o melhor proveito, não só pra você fazer o que você gosta, mas pra você ajudar e contribuir com outras pessoas. Então, meu Deus, parabéns, mesmo. E obrigada, foi uma honra. Nem vi passar o tempo, gente, que delícia, amei. Gostoso, né? Ai, muito bom, muito bom. Obrigada, Gabi. E vocês não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal aqui no Carol's Talks do YouTube, também no Spotify e também caroltaborda.adv no Instagram. Gente, obrigada e até o próximo.